Oi, gente, tudo bem? Shalom, shalom. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Marcos, capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Marcos continua falando a respeito das curas de Jesus, o chamado dele, direcionado para um de seus seguidores, né? E além também de se relacionar, como eles diziam, né? Com os pecadores, né? Bem, então a gente observa que no capítulo 2 ele começa com o relato da cura, né? Jesus ele tinha o principal objetivo de libertar as pessoas de grandes enfermidades, inclusive das quais eles haviam por meio de quebra da lei ou por meio de alguns erros, né, de algumas decisões equivocadas, eles acabavam adquirindo algumas das enfermidades. Então, Jesus ele começa ali com a cura do paralítico, né? E o mais interessante é que a cura desse paralítico envolveu um contexto, né? Pois além do próprio indivíduo que estava enfermo por vários anos, os seus amigos também acreditaram que Jesus poderia salvá-lo, poderia curá-lo, né? E a gente vê que uniu forças, e aí ali no telhado eles tiraram toda aquela ira, toda ali a parte de cima, né? E colocou aquele homem para que Jesus pudesse realizar tal obra, né? Na vida daquele homem, de libertação e de cura. Além disso, Jesus também ele chama Levi, né? Mateus, que era um cobrador de impostos. E também Jesus ele come com várias pessoas, e dentre elas, os fariseus e saduceus e os líderes daquela época denominavam elas de pecadores. E Jesus ele, com palavras bem duras, né, a respeito dessas afirmativas desses homens, ele escreve lá no capítulo 2, verso 17: Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A mensagem de Jesus ela era voltada para aqueles que realmente precisavam, necessitavam dele. Jesus ele veio salvar pecadores, ele veio salvar aqueles que necessitavam dele. E infelizmente muitos naquela época, né, tinham aquele pensamento: não necessitamos dele. Quem é ele? Ele é Jesus, Jesus lá da Galileia. Por acaso pode vir alguém bom da Galileia? E ele também menciona a respeito do jejum, né? E os líderes também questionavam: por que seus discípulos não jejuam? Então ele disse: por acaso você tendo o noivo com você, seria bacana jejuar? Claro que não. Jesus estava ainda entre eles. E ele disse: quando o Filho do Homem, quando o Filho de Deus for levado, quando ele for tirado deles, aí sim haverá necessidade de jejum. Além disso, ele fala a respeito do sábado, pois após o cativeiro, os líderes da igreja ela havia cesseado toda a lei, o decálogo, né, que significa 10 palavras, com leis humanas que acabavam trazendo, ao invés de um alívio no sábado, traziam, na verdade, um peso, subjugava o povo. O povo se sentia oprimido por essas leis. E Jesus ele fala aqui, no verso 27, capítulo 2, verso 27, diz: O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. As necessidades das pessoas, a lembrança da criação, a lembrança de que Deus mantém todas as suas criaturas, todos os seus filhos, é um memorial a ser refletido nesse dia. E Jesus ele demonstra, ele reformula, ele ressignifica o que é o sábado. Saiba, meus queridos, deixando aqui inferindo dessa pequena reflexão diária, que Jesus ele veio
quebrar as estigmas. Jesus, ele veio quebrar estereótipos. Jesus, ele veio quebrar qualquer enrijecimento, qualquer preconceito que havia naquela sociedade. Hoje, da mesma forma, ele também quebra. Ele tem quebrado o nosso coração de pedra. Ele tem, na verdade, tentado quebrar o nosso coração de pedra quando nós aceitamos ele como nosso Salvador, como o nosso Redentor, como aquele que pode nos libertar de nós mesmos, das nossas decisões equivocadas, do nosso pecado, da nossa prepotência, da nossa soberba. Então, que você aceite ele como seu Salvador, como seu libertador. E lembre-se, já o veremos, logo o veremos. Que nós nos preparemos para esse grande dia, essa alegria inimaginável que nós teremos ao vê-lo novamente. O mesmo Deus que lá, mais de 2000 anos, ascendeu ao céu, fisicamente. Todos os discípulos o viram, mais de 500 pessoas viram. Ele descerá também, da mesma maneira. E todo olho verá, como um relâmpago que do Oriente ao Ocidente, ele virá. E todos o verá. Todos os verão. Um ótimo dia, um grande abraço. Shalom, shalom.